Eu tô só aqui ajeitando o Instagram e o YouTube, tá bom? Pronto. Aqui também já ajeitei. Evani, minha irmãzinha. Obrigada pela aqui por nos assistir. Tá tudo bem o som? O som, boa noite. Oi, Benilton, ele falou o som. Tá dando para escutar? Dá um oizinho. Está sem áudio? Então, peraí, só um minutinho. Mas aqui tá ok. Então, deixa eu tirar o fone de ouvido. Veja aí se melhora sem o fone de ouvido. E agora? Tá dando para ouvir? Oi, Benilton. Diga aí se tá sem um som. Ah, tá ok agora, né? Então eu vou tentar botar o som aqui no outro. Boa noite, meu irmão Benilton, minha irmãzinha. Só um minuto, gente. Ai, tecnologia é bom, mas dá um pouquinho de trabalho para quem é leiga. Eita. Ai, meu Deus. Já a gente começa. Aguardar só mais algumas pessoas, né? Oi, Evani, Benilton, a Fabiana Lustosa, boa noite. Deixa eu ver quem tá mais aqui no Facebook, tá ótimo. E no Instagram, pelo Perseverança no Bem, nós temos o Diógenes e Daniele, obrigada. Esse programa aqui a gente faz toda segunda-feira pela União Espírita Piauiense, a UEP, né? É uma ação de bem e da divulgação da doutrina espírita, que a Evani está aqui nos lembrando, sim. Pregando o Evangelho de Jesus, levando o Evangelho de Jesus aos quatro cantos do nosso Piauí e agora do mundo, né, Evani? Com esse trabalho que nós temos, graças a Deus. Bom, aqui pelo Instagram tá o Diógenes, a Ana Lúcia, a Daniele. E vamos aqui. Então vamos começar, né, gente? Tá dando para escutar, gente? O áudio tá legal pelo Instagram. Dei um ok, um legalzinho. Tentando reconectar. Tá sem áudio? Vixe Maria, só um minutinho. Mas, peraí, pronto. É porque passou por Bluetooth de outro celular. Agora tá ok? Pra gente começar, né? Agora tá ok, né? Então, gente, a proposta desse programa, Construindo Vidas, que é uma iniciativa da UEP, da União Espírita Piauiense. Um abraço para a Kátia Fontinelli, que é lá do Buriti, né? A Nayane também Araújo. Quem quiser ir fazendo pergunta, pode fazer, tá certo? Então, a proposta desse programa, Construindo Vidas, que foi pela... Tá pedindo para mim tirar o fone de ouvido, só um minutinho. Mas eu já tirei. É porque tá no outro celular, então deixa eu tirar aqui, só um minutinho. Pronto. Tá tudo ok agora? Tá todo mundo escutando? Aqui no Facebook tá ok? Sim, como eu tava falando para vocês, essa proposta desse programa, que é Construindo Vidas, como eu trabalho na área do atendimento fraterno da Casas Espíritas e
e da UEP, com pessoas com ideação suicídio, depressão, luto. Então eu sempre trabalho nessa área. E cada dia que passa, quando a gente pensa que vai se desvincular ou entrar em outro tema, outra coisa, mas a gente percebe, os estudos apontam que é a pandemia do século, não é nós temos uma pandemia mais agravante, que é a do... Ô, gente, só um minutinho aqui. Não, só um minutinho que caiu aqui do Facebook, tá bom? Espera aí, só um minutinho, pessoal do Instagram, que eu vou tentar reconectar aqui. Pronto. Tá iniciando. Pronto, reconectou. Pois bem, então, segundo a OMS, a depressão, ela sim, é a pandemia do século, é a depressão. De cada 10 pessoas, 8 irão ter depressão, ou já tem, ou tem algum em casa que tem, né? Antigamente era muito difícil a gente encontrar um parente, uma pessoa com depressão. Hoje em dia se tornou mais comum, não sei se é porque a forma de diagnosticar também está mais fácil, né? Então eu resolvi ter esse programa todas as segundas-feiras, quando foi me feita a proposta da Evani, da União Espírita Piauiense, a gente resolveu falar sobre vidas, como a gente tem um tabu ainda muito latente na nossa sociedade com a palavra suicídio. Então a gente resolveu falar de vidas, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, né? Então, meu nome, para quem ainda não me conhece, meu nome é Ana Catarina Pessoa. Eu moro na cidade de Parnaíba, no estado do Piauí. E a gente tem esse propósito. Eu costumo dizer que eu sou paciente do Centro Espírita Perseverança no Bem. Já estou lá há 14 anos. Casa espírita que já trabalhou meu bisavô, meu avô, e hoje eu tô lá na 3ª geração, né? E a UEP, que é a União, a sede fica em Teresina, mas roda. E resolvemos fazer essa parceria daqui de Parnaíba com a UEP em Teresina. Pois bem, gente, a proposta de hoje, o tema de hoje é: quem está em Cristo, nova criatura é. Eu peguei lendo um livro que é Atos dos Apóstolos, e nesse Atos dos Apóstolos a gente tem esse tema que Paulo falou essa frase, que quem está em Cristo, nova criatura é. E nos tempos de hoje, essa frase, ela quer dizer que no decorrer de nossa vida, no Antigo Testamento, tudo que se falava de turbulência, de coisas ruins, o Antigo Testamento se referia ao mar, que o mar, ele é aquela beleza, ele é aquela calmaria, mas quando vem as tempestades, começa a fazer aquela revolta no mar, né? E nós também somos assim. Nós, quando estamos numa mansidão e de repente a nossa vida vem e nos coloca aquela revolta, a revolta do mar, não é a revolta da vida, não. Aquela turbulência, né? E a gente começa a temer. Então, o mar, ele representa muito bem a nossa vida. Na teologia cristã também, o mar, ele nos tempos de hoje, onde estamos passando por grandes turbulações, onde a terra vem passando por transformações, não precisa nem ser espírita para perceber isso, né? A gente já sente na pele que nós estamos passando tempos difíceis, mas eu costumo dizer que nós temos que olhar também para as coisas
para as coisas boas. É porque para o bem ele é tímido, o mal não, ele tem mais visibilidade. O bem, ou quando chega uma pessoa assim pessimista perto de mim, que diz que a vida não tá fácil, que o mundo tá difícil, que o mundo tá isso ou aquilo, eu costumo pedir para a pessoa, diz, olha, observe ao seu lado. Nesse momento, enquanto tem uma pessoa atirando em outro, enquanto tem um país jogando bomba no outro, nós temos pessoas de bom coração cantando, como um médico piauiense que cantou, que percebeu que sua paciente estava muito agitada e ele cantou no leito de sua morte um cântico lindo, uma hora Ave Maria, eu acho. Enquanto você estiver observando o noticiário ruim, observe que nesse momento tem alguém na rua levando agasalho para os moradores de rua, levando sopa para os moradores de rua. Então é sempre assim, essa luta constante do bem e do mal desde o tempo de Jesus, né? Mas por que não nos apegarmos a esses exemplos bondosos, a esses exemplos de cristãos verdadeiros? Nesse momento agora, enquanto eu estou fazendo essa live com vocês, esse programa, a cada 40 segundos morre uma pessoa por suicídio, uma pessoa tira a vida. Mas neste momento também está na rua alguém entregando sopa para moradores de rua. Nesse momento tem alguém cantando no leito de hospital, então ajudando voluntariamente, sim, para alguma pessoa no seu leito de morte. Nesse momento tem o pessoal, os voluntários, sabe de onde? Do CVV, que aquela casa é fantástica, esse trabalho é lindo, do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. E o Centro de Valorização da Vida, nesse momento, nós temos lá voluntários há 4 horas sentado numa salinha, numa cadeira, com o telefone no ouvido, anonimamente, escutando uma pessoa angustiada, tentando tirar a sua própria vida, ou com depressão, ou mesmo pessoas em solidão. Nesse momento, tem pessoas que estão dentro de penitenciárias levando alimento para os presos, né? Ah, mas ele ganha salário. Ganha, mas nem todo mundo queria esse salário, né? Então a gente tem sempre esse duelo entre o bem e o mal. Mas eu acredito até que o bem seja maior, sabia? Eu acredito que muitas pessoas existem generosas, como a Patrícia Lopes está falando aqui. Há muitos corações generosos por aí. Precisamos acreditar na bondade humana, sim. Quando eu falo nessas tempestades que passamos, que vem para transformar nossas vidas, onde passamos por grandes turbulações, onde a terra está sendo sacudida, remexida, aqui também estamos precisando de transformações, né? Então, nós sempre vamos ter os dois lados. O bem, ele existe. A ausência dele é que o mal vem e se cria. Quando a gente estuda psicologia, nós sabemos que o bem, qual é o contrário de bem? Aí você vai dizer mal. Não existe o mal. O mal, ele não existe. O mal, ele é a ausência do bem. Então, quando eu estou bem, eu começo a praticar, a fazer boas ações, eu faço bem. A partir do momento que eu não pratico bem, tudo bem, fica tranquilo. Mas a partir do momento que eu não pratico bem, aí eu começo a fazer o mal. Então não existe o mal. O que existe é a ausência do bem.
E nós sempre vamos ter esses dois lados, nós no nosso interior. Porque se o mal existe, se existe queimada, é porque existiu a mão do homem. Se existe o estupro, é porque existe o homem. O homem que eu falo, homem e mulher no sentido de humano, né? Então, mas por isso, nós, seres humanos, nós temos que ter, sempre sermos vigilantes, porque quando eu não tenho a minha orai e vigiai, tá lá, é evangélico isso. Orar e vigiar, e precisamos orar também, mas nós precisamos nos vigiar, porque nós mesmos sabemos do que nós somos capazes. Somos capazes de coisas horríveis, né? Então, a gente costuma dizer que somos filhos de Deus e somos realmente filhos de Deus. Então nós temos o DNA de Deus e somos nosso irmão mais velho, quem foi? Jesus. Então, se nós temos o DNA de Deus e nosso irmão mais velho é Jesus, nós temos o bem dentro de nós. Mas para isso nós precisamos praticar sempre o bem. Nós precisamos de, como é que se diz, de equilíbrio emocional, e muito equilíbrio emocional, principalmente nos tempos de hoje. Aí diz, hoje os tempos são difíceis? Eu não sei, sabe? Pelo que eu estudo, porque eu não vivi em outras épocas, agora que eu me lembro, né? Mas somos reencarnacionistas e temos mais ou menos uma ideia do que já vivemos em outras vidas. Mas, sabe, a gente lendo escrituras antigas, livros que falam dos tempos antigos, como há 2000 anos, a gente sabe que antes de almoçar, os reis, eles iam para as arenas. A gente ia para a arena antes do almoço para alegrar, para animar, para todo mundo se congratular. A gente ia para as arenas jogar escravos lá para os leões comer. Ou então duelos de grandes homens para animar os senhores, os reis que ali estavam nos seus palácios, para animar as pessoas. Jogavam crianças, homens, mulheres, famílias inteiras para os leões comer. E tantas outras barbaridades. A própria escravidão, a escravidão foi uma mancha enorme na humanidade. Ismael conta que quase desistiu quando foi feita uma reunião com os grandes espíritos evoluídos no plano celeste para cuidar aqui do Brasil, fazer toda a estrutura para formar o Brasil. E Ismael já começa com essa grande treta, como diria meus filhos hoje, né? Já pegamos de primeiro, logo embate, a escravatura no Brasil. Cenas horríveis que hoje a gente vê e não consegue entender que tratar um ser humano... Eu não estou querendo entrar em polêmica aqui, não. Eu estou falando da história do Brasil passada, né? Do que nós já vivemos, que foi grandes... uma escrava, uma criança que servia um copo com água para o senhor de engenho. Se o copo tivesse sujo, ou arranhado, ou ruim a água, mandava cortar os braços da criança, do escravo, se não saísse do jeito que a sinhazinha queria, né? Então, o Benildo está dizendo que o som do Facebook está travando, mas aqui está tranquilo, Benildo. A internet está ok, tá certo? Vamos ver se melhora aí um pouquinho. Então, nós somos imagem e semelhança de Deus, precisamos ter Deus no coração, mas precisamos principalmente sempre estar em oração e vigilância, né? O nosso tema de hoje, que a gente fala, que se refere a isso, que quem está em Cristo, nova criatura é. Por quê? Estar em Cristo não é ir à igreja, não é ir ao templo, mas sim você ter Cristo dentro de você. E quando eu tenho Cristo dentro de mim,
uma nova criatura eu sou. Por que que eu mudo? Quando eu conheço os ensinamentos de Jesus. Quando a gente começa a conhecer Jesus, independente de templo religioso, de religião, eu não estou falando aqui de religião, estou falando de religiosidade. Então, quando a gente tem Jesus verdadeiramente dentro da gente, nós começamos a nos vigiar, a nos equilibrar e a mudar de postura. O silenciar, porque a partir do momento que você tem Jesus, você começa a se perceber, você vai atrás da sua reforma íntima, saber onde você precisa mudar, né? Você começa a ver seu semelhante de forma mais amorosa, mais fraterna, mais misericordiosa. Então, quando eu tenho misericórdia no meu coração, eu não começo a ver o infrator como meu inimigo. Eu tenho que ver o infrator das leis de Deus como meu irmão, da minha mesma genética, e que por algum motivo ele entrou por um caminho errado, e eu, já que eu tenho mais conhecimento, eu não vou olhar com orgulho, com superioridade, nem com arrogância para aquele irmão, mas com compaixão, com misericórdia, para poder estender a mão e oferecer sim, por que não? Mas Jesus que a gente diz, não é aquela coisa ainda que está ficando para trás, que aqui a gente diz que não procurar Jesus no templo, mas procurar Jesus dentro de mim. O templo é bom porque ele nos educa, o templo nos dá disciplina. A Evani está dizendo que o som aqui no Facebook não tá legal, mas tá tudo ok. Deixa eu... só um minutinho, deixa eu tentar aqui. Ó, tá todo... Eu aumentei, tá tudo ok. A internet também tá ok. Não sei se é problema do Facebook. Pois vamos tentar aqui. Se continuar ruim, eu desligo e depois eu posto o vídeo no Facebook, tá bom? Me dê o feedback daqui a uns 5 minutinhos se continua travando. Pois é, gente. Aqui no YouTube tá tudo tranquilo, né? Então, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, ele alertava ao povo não caminhar e entrar no templo. Nós temos uma classe de cristão que caminha para a igreja. Igreja a que me refiro aqui são templos religiosos, mas o começo da igreja, todos sabem que no começo dos tempos de Jesus, a igreja era nós, era o falar de Cristo. Então, quando a gente fala entrar na igreja, é entrar dentro de você, buscar o ensinamento que você aprendeu sobre Jesus. Então, com a ideia equivocada, às vezes, que as pessoas têm, que se estão buscando a Deus, não podem encontrar obstáculos na sua vida, nenhum contratempo de sofrimentos, de angústias ou mazelas. A gente tem isso também, né, gente? A gente acha que indo ao templo, que sendo de Jesus, você vai se livrar, mas é porque isso aí foi aplicado em nossas cabeças, na nossa educação, até mesmo de nossos avós, nossos pais, que foi incutido em nossas cabeças que quando a gente procura Deus, a gente está se blindando dos problemas do dia a dia. E não é, nós sabemos que não é assim. Nós temos que mudar essa forma equivocada que nós entendemos de Deus, de Jesus. Buscar Deus é buscar Deus aqui dentro do nosso coração. Não é ir buscar a igreja, eu estou indo para a missa, eu estou indo para o templo evangélico, eu estou indo para o centro espírita, então eu vou estar salvo. Não, é engano. Ainda tem mais. Alguns templos religiosos ainda pedem a moeda em troca da sua felicidade, do céu. Eles cobram por isso. Algumas
religiões protestantes, né? E a igreja também, se eu for para a igreja, porque no começo também da formação teológica, eles tinham isso, né? Que Deus, aquele Deus malvado, rígido, severo, lá em cima com cajado de barba branca, austero, que se você não cumprisse os mandamentos de Deus, você seria castigado. Também não é por aí. Deus não é nosso Pai, Deus é amor, é bondade, é inteligência suprema. Então, o que nos acontece é consequência de nós mesmos. Então, porque a teologia da prosperidade, do castigo que Deus vai nos dar conforme nosso comportamento. E não é bem assim. Mas não é isso que Deus nos ensina através de suas escrituras. Quem quiser me seguir, toma a sua cruz de cada dia e me segue. É isso que Deus nos promete. Está lá nas escrituras do Evangelho. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me segue. E me siga. Então, o que é que ele quis dizer com isso? Quer dizer que se eu for... Então, ele está tirando isso aí do que prega alguns líderes dito cristão, né? Não é bem assim. O Neilo, oi Neilo, boa noite, obrigado. Neilo, nosso conterrâneo que mora lá em São Paulo, tá dizendo que o som do Facebook tá bom, ótimo, Neilo. Então, gente, quem quiser me seguir, que tome a sua cruz. Quem de nós quer dizer que um padre não tem problema, não tem dificuldades emocional? Tem. Padre Fábio de Mello, até pouco tempo, deu seu testemunho da sua luta contra a depressão. A mãe do Padre Fábio de Mello desencarnou com Covid. Tanto bem que ele faz a nós, seres mortais, tanta gente bacana que está sendo levado pelo Covid, pelo suicídio, padres cometendo suicídio, líderes evangélicos cometeram suicídio, grandes palestrantes do movimento espírita também. Tem mais, no movimento espírita, ainda tem casa espírita que ainda roga praga nos seus colaboradores. Quando a gente está numa casa espírita, que a gente vai sair, aí começa a dizer que a gente está obsediado, que não pode, que você tem, que se você tem mediunidade, você não pode abandonar a casa espírita. Não, tudo começa aqui e aqui. Tudo é mente e corpo. Se você tem mente e corpo são, você trabalha a sua reforma íntima. A Evani está dizendo que ainda o som está intercortando. O Neilo falou também. Então, gente, eu vou desligar aqui o Facebook e vou entrar novamente, tá bom? Eu vou seguir aqui e vou ver o que eu faço. O Instagram tá ok, ninguém tá reclamando. Só um minutinho que eu vou sair e entrar novamente. Então, gente, enquanto o celular faz aqui... Pronto, reconectou. Pois bem, então, segundo a OMS, É isso mesmo, gente, acontece, viu? Até no padrão Globo acontece isso. Vamos tentar reconectar aqui no Facebook. Pronto, eu reconectei aqui no Facebook, o outro tá bom. Pois é, então a gente pede cautela, reforma íntima. Do começo da humanidade, Sócrates, no portal de Delfos, ele colocou: conhece-te a ti mesmo. A partir do momento que a gente se conhece, a gente muda. E a partir do momento que você muda, você encontra o equilíbrio na sua vida. Você não vai ter receita fora de você. O médico da terra, ele ajuda, ele é essencial.
mas você primeiro tem que se encontrar, tem que se fortalecer. Nós não buscamos a Jesus para fugir das cruzes, mas buscamos a Jesus para que através de seus ensinamentos, através de seu exemplo, possamos... Benilton, dá um okzinho se tá bom o som. Então, nós precisamos, aqui no YouTube também, pessoal, fala se tá tudo ok. Suportar o peso das nossas cruzes, equivocar-se, achando que Jesus vai carregar a nossa cruz. E não é bem assim. Nas escrituras evangélicas se fala muito do mar. No Antigo Testamento, o mar era a simbologia do mal. Tu sabe que isso aí me surpreendeu? Porque a gente olha para o mar, a gente vê poesia, a gente vê canto, a gente vê libertação, liberdade, a gente vê tudo no mar. Mas eu não sabia que no Antigo Testamento o mar era motivo de preocupação. A Séfora tá dizendo que aqui no Instagram, tá todo mundo dizendo que no Instagram tá ótimo o som. Agora o Benilton disse que tá bom, né, Benilton? A gente continua por aqui. Qualquer coisa a gente manda brasa aqui pelo YouTube depois, tá bom? Então, gente, o mar no antigo, nas escrituras evangélicas, ele era tido como uma previsão de tempos ruins. E daquele que é mais misterioso no mundo, também no Antigo Testamento, era o mar. O mar, quando está agitado, o mar, quando está assim, revolto, nos colocando diante de grande perigo, nos amedronta. Então, no Antigo Testamento, eles sempre colocavam, ele é muito citado, e eles colocam a nossa vida comparando com o mar. O mar revolto, ora tá revolto, ora tá manso. Então, o mar é tudo aquilo que conseguimos ver em nossas vidas. O descontrole de que de vez em quando passamos em nossa caminhada. Podemos lembrar e acrescentar também o livro de Jó. Quem puder ler, quem já leu, sabe que a história de Jó ela é fascinante. Que Jó era um homem que na sua inocência, que sem saber estava numa aposta, que Deus e o diabo fizeram uma aposta para testar a fé de Jó, né? E quando Jó foi testado, que Jó vivia para Deus, mas o diabo quis testar, então fez uma aposta com Deus. Isso é uma metáfora, tá, gente? Então, Deus e o diabo fizeram uma aposta, que para o diabo era fácil testar a fé de Jó, porque ele vivia numa fé para Deus e nunca tinha acontecido nada na vida dele. Jó era próspero, tinha família, tinha filho, tinha uma ruma de terra que dava tudo certo, tinha criação na época, né? E tudo estava dando bem para Jó. Então o diabo chegou para Deus e disse: é fácil falar de fé quando tudo vai bem. Então tira tudo que Jó tem. E Deus assim fez, metaforicamente falando, tá, gente? Então Deus resolveu tirar tudo de Jó. Aí começou tirando os filhos, depois tirou a esposa. Depois Jó perdeu a casa dele, mas Jó continuava ali firme com a sua fé para Deus. Aí chegou um dia que Deus, conversando com o diabo, falou: tá aí, ele continua firme na sua fé, Jó. Aí o diabo foi assim: faz assim, manda uma doença para ele, para Jó. E assim foi feito. Deus mandou metaforicamente a lepra para Jó. E os amigos começaram a sair também, a abandonar Jó. Aí chegou um dia que os amigos dele foram visitar Jó e disseram para Jó, ainda ofenderam. Jó se sentiu ofendido por Jesus, porque os amigos disseram: Jó, cadê teu Deus que tu prega tanto tua fé? Onde ele está na hora dessa? Ele te abandonou porque tu perdeu a família, perdeu os filhos,
perdeu a propriedade e agora você está com lepra. E claro, a esposa o abandonou também, né? E Jó continua ali firme. Porque é normal você ficar vendo tudo se desmoronar ao seu lado e logo falar: meu Deus, eu sou do bem, tentei fazer o melhor que eu pude. Deus, onde tu tá nessa hora? Por que tá levando tudo de mim? Por que tanta doença, tantas perdas, tanto sofrimento, tantos problemas emocionais, tantas paixões avassaladoras? Aí a gente pergunta, que é o grande erro da nossa vida, a gente pergunta: Deus, por que comigo? Porque quando a gente tá na pior, a gente pergunta, né? Por que comigo? Por que não o vizinho aqui do lado? Se morre um parente, uma pessoa da minha família, eu digo: mas fulano era tão bom, por que não o vizinho? Errôneo se pensar assim. Vamos pensar vamos refazer a pergunta. Não perguntar por que comigo, mas perguntar: Deus, para que você está fazendo isso na minha vida? Para quê? Aí a partir desse momento, nós começamos a nos avaliar. Será que eu fiz isso? Será que é porque eu fiz aquilo? Será porque naquela época eu fui ruim, eu fui perverso, eu roubei, eu não dei o correto na partilha dos bens? E a gente sabe que a cobrança vem, né? Às vezes demora, às vezes não. Então não é Deus que que faz isso comigo. São as consequências das nossas atitudes, na nossa caminhada. Então, quando a gente se pergunta: para que comigo? Para quê? O que isso quer me dizer? Então, no capítulo 38 e 37, voltando à parábola de Jó, né? Aqui no Antigo Testamento, 38 e 37, quando tudo já havia perdido e que os amigos perguntaram: cadê teu Deus? Aí você faz tudo correto e ainda assim você não consegue entender. Aí no capítulo 37, que é antecedendo ao 38, são as perguntas dos amigos. Já no 38 vem a resposta, que na verdade Deus devolveu as respostas a Jó fazendo perguntas. Então Deus dizia que existem coisas na nossa vida que para nós é natural, mas Deus nos indaga perguntando: quem criou o mar? Quem criou a onda? Por que o mar ele vai bem retinho com a areia e não vem aquela loucura toda? Ele sabe até onde ele vai e volta, né? A natureza, quem criou? A natureza é perfeita. Às vezes é uma coisa boba, assim, um avião, que existe toda uma ciência para ele voar, né? Quando se trata de coisas materiais, tudo bem, a gente entende. Mas a natureza, todo dia amanhece no mesmo horário, todo dia anoitece no mesmo horário. Então, Deus, quando Jó fez as perguntas para ele, que os amigos dele tinham perguntado, Deus devolveu as respostas em forma de pergunta. E ele disse: esse é teu Deus, esse é o Criador da perfeição. Vocês é que estão fazendo as coisas erradas. Eu estou testando a tua fé. Até que ponto tua fé vai te sustentar, Jó? Então, porque nós não temos paciência de saber esperar. Às vezes a gente está passando por essas turbulências. E por que as pessoas cometem suicídio? As pessoas, talvez Jó, no tempo de hoje, fazendo aqui uma comparação, se eu fosse igual a Jó, talvez eu não cometeria o suicídio. As pessoas não cometessem o fim da vida, né? Porque a pessoa que comete suicídio, ela tem uma dor interior muito grande. Então, ela não quer acabar com a vida dela. Ela quer acabar com aquela dor
Então, se você tem a fé de Jó, você consegue esperar, a paciência, a resiliência. A resiliência é aquela arte de saber esperar, aguardar para poder continuar. Esperar em Deus. E esperar em Deus é a fé de Jó. A Evani está dizendo que continua ruim o som, né, gente? Então, deixa eu desligar aqui o Face e depois eu passo o vídeo melhor, tá bom? Para vocês. Obrigada, viu? Santa noite. Então, vamos agora só aqui pelo Instagram. Então, é essa fé de Jó que a gente quer se inspirar, que a gente quer correr atrás, que é quando estamos no meio da turbulência, é que Deus está. Deus está no leme. Eu costumo dizer, quando as pessoas falam que o Brasil é isso, é aquilo. Ah, Ana, eu tô angustiada, eu tô preocupada. Eu disse, gente, eu não costumo entrar em discussões fúteis, né? Eu sempre sou aquele lado mais romantizado, aquele lado mais crédulo. Eu sempre acho que tudo vai mudar. E vai, porque se eu estudo o Evangelho de Deus, de Jesus, lá ele diz, toma a tua cruz e segue-me, né? Então, onde está a nossa fé? A fé de Jó? A nossa fé será testada. A nossa fé está sendo testada. Então, mas é porque não é contigo. Não, já aconteceu, tenho 3 filhos, preocupação todo dia. Tenho casa, tenho cachorro, tenho marido. Mesmo que eu não tivesse também, já fiquei sem, também já fui testada. E não é fácil, não é fácil. Mas o que eu tenho que fazer? Esperar, paciência, resiliência. Às vezes, quando o desespero bate, que uma vez um filho meu, no auge de sua adolescência, ele vai me matar eu falando aqui, mas ele é de boa, ele vai entender. Então, ele sumiu. Ele foi para uma festa e da festa dormiu na casa de um amigo e esqueceu de avisar e roubaram o celular dele. Então, eu ligava para o celular, ninguém atendia e fiquei naquele desespero. E sabe, teve uma hora que eu tomei um banho, chorei muito e me acalmei e pensei, eu tenho que acreditar em Deus. Se existe Deus, existe reencarnação e existe vida, para mim a morte não existe, o máximo que ele tem acontecido com ele foi ele desencarnar. Então ele vai passar para o lado de lá e nós vamos nos encontrar um dia. Que a morte para mim não existe. Eu sei que não é fácil, gente. Vamos pensar na pior das hipóteses, né? Então, a gente tem que saber esperar em Deus. Jesus estará no meio da tempestade. Ele está nos sustentando. Agora, será que iremos aguardar em Deus ou iremos nos desesperar? É isso que a gente não pode. Jesus está presente em cada situação difícil de nossa vida. É isso que nos limita. É o esperar em Jesus. E quando não podemos mais achar que Deus virou as costas para nós. Deus não está indiferente às nossas dores, angústias. É importante confiar nele para que o mar que está em revolta se acalme. As injustiças, a crueldade, as dores, elas passam. O mundo aqui fora representa esse mar revolto. E dentro de nós também. As paixões que nos levam à loucura, a paixão que nos deixa em estado de demência, em estado de demência quer dizer, gente, racionalmente impactados, inaptos, para fazermos o bem, para enxergarmos a Deus. Tem uma música de Elis Regina que eu adoro, que essa música, a letra dela diz assim no refrão: as aparências enganam. Isso aqui quem me passou foi um grande amigo meu, Padre Vicente, que eu gosto muito de conversar com ele. Ele mandou essa letra dessa música para mim, que ele diz assim, Elis Regina: as aparências enganam aos que odeiam e aos que amam, porque o amor e o ódio se emanam na fogueira das paixões. Então é isso.
nada que tire a tua paz vai te fazer bem. A pessoa que vive nas paixões do dia a dia é uma pessoa que vive no mar revolto. As pessoas, você pode afundar, naufragar a qualquer momento. Nós queremos paz, mas queremos paixão. Então, não podemos ter as duas coisas ao mesmo tempo. A paixão, ela te tira do chão, mas ao mesmo tempo ela te deixa sem o teu porto seguro. Devemos lembrar que faz parte da nossa existência, da nossa passagem por cima desta terra, que Deus nos deu sensibilidade, Deus nos deu emoções. Não somos só inteligência, não somos só inteligências, nós somos seres pensantes. E por isso eu posso dizer que Deus tem duas chagas na mão dele, uma de cada lado, e uma representa a paixão e a outra representa todos os sentimentos ruins. Quando a gente fala em paixão, que as chagas da humanidade, que é o orgulho, a vaidade, orgulho, vaidade, eu não sei se é o ciúme também, né? São as grandes chagas da humanidade. Então oremos, pedimos a Deus que nos sustente quando a tempestade sacudir o mar da nossa vida. O mar revolto que é nossa família, trabalho e sociedade, que quando essas coisas não estão bem, nada vai bem. Outro dia eu ouvi o Leandro Carnal falando que quando a sociedade, quando uma pessoa não está bem, ela comete um desequilíbrio na sociedade, como família e religiosidade, são os dois pilares para uma sociedade prosperar. É família e religiosidade. Espiritualidade, vamos colocar assim. Então, quando a sociedade perde esses dois pilares, ela começa a degradar, a cair em paixões avassaladoras, paixão que desequilibra, que nos deixa em estado de demência, em estado paralisante, né? Então, gente, já finalizando aqui a nossa fala de hoje, lembrando aqui o tema, né, que é o tema da nossa fala de hoje, que eu busquei Paulo em sua carta aos Coríntios, ou quem quer falar São Paulo, ou Paulo de Tarso, que quem está em Cristo, nova criatura é. Busque Deus, busque o equilíbrio em tudo. Lembrando aqui, não estamos falando só dessa vida. Quando se trata de nós espíritas, nós sabemos que não existe, nós não estamos vivendo apenas essa vida. Nós carregamos outras reencarnações, né? Estamos vivendo aqui talvez até 5 vidas em uma só. Então, nós carregamos muita... A gente pensa, mas nós temos aqui o nosso espírito que traz sentimentos de outras vidas. Por isso o nosso vigiar, não só orar, orai e vigiais. Como Jesus, eu comecei essa fala dizendo, quando Jesus diz, vem, segue-me e traz a tua cruz. Quando Jesus diz isso, ele diz que, lembrando aqui que não estamos falando aqui só dessa vida, estamos falando de, juntando isso também, toda essa nossa existência, ainda trazemos várias outras vidas, não só de agora. Lembramos também, somos a doutrina, que quando a gente fala de reencarnação, nós falamos da doutrina espírita, que nós somos a doutrina consoladora. Então, precisamos sim nos orientar, nos tomarmos nossa vida e seguir em frente, mas principalmente... como estou falando aqui pela União Espírita Piauiense, pelo meu Centro Espírita Perseverança no Bem, de forma em especial a doutrina espírita, que é a doutrina consoladora, né? Nós precisamos transmitir isso, paz, nós precisamos transmitir otimismo, amor, compaixão, tá certo? Entendimento do que estamos passando. Lembremos... que Kardec
quando a gente fala dessa doutrina que Kardec trouxe para nós, tão bem escrita através dos Espíritos, ele diz que Kardec matou a morte. Então a morte não existe, o que existe é uma matéria perecível que será abandonada quando chegar a nossa hora e que vai chegar, né? Se breve, para alguns mais perto, outros mais longe, que aí é tema de outro programa, tá certo? Então é isso, gente. Vamos pegar a nossa cruz, colocar no ombro e seguir a nossa jornada, mas seguir em Jesus, porque seguir em Jesus, ele nos fortalece, tá bom? Ter fé, é a nossa fé, a fé que move montanha, a nossa cruz que a gente carrega todos os dias ao sair de casa e ao deitar. Nós peguemos a nossa cruz em Jesus e segui-lo. Saber que Jesus está no leme, apesar desse mar revolto, Jesus está no leme, ele está tomando conta de tudo, tá certo? Obrigado. Quem quiser mandar mensagem para mim depois, perguntas, sugestão de temas dessa fala de hoje, desse programa, Construindo Vidas, tá bom? Queria pedir que todos rezassem, entrassem em conexão com o divino antes de dormir, rezar por vocês, rezar por nossos irmãos, por essa pandemia que estamos passando, vivenciando. Não é a primeira vez, já passamos por essas e por outras. Nosso planeta já passou por guerras, Primeira, Segunda Guerra, sobrevivemos ou não. A morte não existe, Kardec matou a morte. Existe a doutrina dos espíritos, que é a doutrina consoladora, que veio para nos mostrar isso. Viver em Jesus, tá certo? Vamos dormir hoje com essa frase em nossos corações. Nós temos nossas cruzes, temos. Tá difícil de carregar, tá brabo o negócio, a treta tá grande. Mas lembre, quando chegar uma pessoa pessimista perto de você e dizer que que o mundo tá ruim, que o mundo tá difícil, você mostre para ela, diz que minha amiguinha, nesse momento tem um médico no hospital cantando para um paciente, curando um paciente. Nesse momento existem cientistas sentados numa cadeira buscando a cura de males, não só da pandemia, mas de várias doenças. Nesse momento existe um voluntário do CVV sentado numa cadeira, numa salinha pequena, emprestando seu ouvido e seu coração para um irmão que está querendo desabafar. Nesse momento, existem pessoas, grupo de amigos, na rua, levando agasalho em São Paulo, para o sul, que está fazendo frio, levando sopinha quente para essas pessoas, nossos irmãos que estão morando na rua. E, pasmem, esses moradores de rua têm muita história para nos ensinar, tem muito para nos ensinar. E são pessoas como nós, são espíritos como nós. E muitas das vezes, muito cuidado com aquele mendigo que bate na sua porta pedindo um prato de comida e que você está deitado com preguiça de se levantar e diz para ele ir embora da sua porta. Muitas vezes pode ser um parente seu de vidas passadas que está passando por uma provação. Muitas vezes, quando nós estamos dentro do nosso carro com o ar-condicionado e que a gente reclama daqueles flanelinha que estão ali no sinal, no sol quente, sem se alimentar o dia todo, ou com droga ou sem droga, isso não é problema meu, isso é problema da sociedade, da nossa desigualdade, que é cultura nossa, né? Então, muitas vezes a gente acha que aquilo ali é uma paisagem, como que a gente fala? É uma paisagem não muito legal, né? Pra gente ver aquilo ali, incomoda. Mas você tá dentro do seu carro com ar-condicionado. Mas eu estudei e trabalhei para isso.
tudo bem, não tem problema. Mais um motivo para você dividir um pouco, né? Mas ali também pode ser um irmão seu de vidas passadas que está passando por uma provação. Sabe Deus quem será. E é isso, sabe, gente? Mais amor, compaixão no nosso coração. A Tânia entrou aqui, minha amiga, está dizendo que nós temos nossas cruzes, mas vamos lembrar sempre em ser positivo. É isso aí, Tânia. É que nós começamos essa palestra falando que é tomar a sua cruz, que Jesus disse, toma a sua cruz e me segue, né? Então é isso. Obrigada a Tânia, a Patrícia Lopes, a Nanda Paiva, a Poliana, o meu amigo Benilton, a minha irmã Séfora, a Tracodarte também. E agora não dá, a Marcela Falcão, o Júlio Ribeiro, a Josi, minha amiga, ao Clube do Turismo, a Kátia, a Ana Lúcia. Beijo em todos, muito obrigada, gratidão pela paciência de vocês, tá bom? Em me escutar e até a próxima segunda. Eu vou pegar esse vídeo e compartilhar no Face, porque o Face estava dando problema, tá bom? Beijo, fique com Deus, bora pra frente, carregar nossa cruz, tá bom? Santa noite a todos, tá bom? Rezem o Pai Nosso, rezem a Ave Maria, conversem com Deus antes de dormir, se preparar para dormir bacana, tá bom? Beijo, filhos de Deus. Até a próxima.